Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! Um grupo de criminosos da mesma família é suspeito de aplicar golpes do falso consórcio em 6 estados brasileiros. A família estaria movimentando cerca de R$ 1 milhão por mês. O sonho da casa própria se transformou em pesadelo para dezenas de famílias em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso porque um grupo de criminosos composto por membros da mesma família aplicaram um golpe do falso consórcio. Uma das vítimas falou que perdeu mais de R$ 9 mil ao acreditar que estava pagando a entrada de um financiamento, mas acabou descobrindo que havia caído em um golpe. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos utilizavam métodos já conhecidos nesse meio do crime de golpes de consórcio. A quadrilha utilizava anúncios na internet com preços atrativos e facilidades de pagamento, enquanto as vítimas eram atendidas em salas comerciais alugadas onde empresas de fachadas davam aparência de legalidade ao empreendimento. Após receber o dinheiro da suposta entrada, o grupo contratava um consórcio em nome da vítima, sem autorização, usando os dados pessoais fornecidos. Na sequência, os criminosos continuavam enganando os clientes, prometendo que em 3 meses o crédito seria liberado para a compra do imóvel. Além de citar a Caixa Econômica, os golpistas também se passavam por representantes de empresas consolidadas no mercado, enganando consumidores que buscavam instituições conhecidas. Na capital matogrossense, o grupo chegou a movimentar cerca de R$ 1 milhão por mês e, segundo a polícia, os criminosos estão foragidos. Além de Cuiabá, onde ao menos 100 pessoas foram enganadas, o golpe se espalhou para outros estados, como Minas Gerais, Santa Catarina e Amapá, onde o Ministério Público registrou 64 denúncias. A Polícia Civil informou que o advogado de defesa dos procurados deixou o caso e que até o momento não há um novo representante legal. Um ataque cibernético desviou mais de R$ 700 milhões de 2 contas do banco HSBC. Para levar o dinheiro, os criminosos invadiram o sistema Pix da Sinqia, que dá acesso aos recursos. Dos 710 milhões de reais desviados, o Banco Central conseguiu bloquear grande parte e o restante do valor está sendo coberto por seguradoras. Os criminosos subtraíram valores de contas de pagamento instantâneo de 2 clientes, o HSBC e a Fintech Arta, sediada em Curitiba. As informações constam de formulários que controla a Sinqia, a empresa porto-riquenha Evertec, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A Evertec é uma companhia listada na Bolsa de Nova York, que se declara a maior processadora de pagamentos da América Latina. Os dados foram obtidos por meio de análise forense contratada pela Sinqia, que na ocasião do ataque estava coberta por seguro contra incidentes cibernéticos. Resultados preliminares da investigação forense indicam que os criminosos exploraram credenciais legítimas de fornecedores de TI da Sinqia. Segundo a Arta, R$ 40 milhões teriam saído de sua conta mantida junto ao Banco Central, com o intuito de liquidar pagamentos via Pix. Desde que comunicou o Banco Central do ataque ainda na sexta, a Sinqia está desconectada do Pix. A companhia atende 24 instituições atuantes no mercado financeiro. De acordo com a Sinqia, o incidente se limitou à comunicação da empresa com o sistema Pix, mas não deixou brechas para os criminosos acessarem a infraestrutura de seus clientes. A empresa também não tem indícios de que dados pessoais tenham sido comprometidos. Além do Banco Central, as polícias Federal e Civil de São Paulo também investigam o caso. Ainda não há informações sobre os autores dos ataques, nem detalhes sobre quais fornecedores tiveram as suas credenciais comprometidas. Em nota, o HSBC afirmou ter identificado transações financeiras via Pix em conta de um provedor do banco e que nenhuma conta de clientes ou de fundos foi impactada, já que as operações aconteceram exclusivamente no sistema desse provedor. A Arta comunicou que avisará seus clientes assim que tiver uma posição oficial ou nova atualização sobre a retomada de conexão ao sistema Pix. E um homem foi flagrado subindo no teto de um carro no interior de São Paulo. Ele acabou caindo e o veículo desgovernado atingiu o muro de uma casa. Um motorista subiu no teto do próprio carro em movimento e acabou caindo, deixando o carro desgovernado em Cajati, no interior de São Paulo. As imagens foram gravadas por um motociclista que acompanhava o veículo. É possível ver o carro e outra moto em movimento. O motociclista com a câmera levanta o porta-malas do carro mostrando a caixa de som. Logo em seguida, o motorista do carro sobe no teto do veículo e, quando tenta voltar, acaba caindo e o carro segue desgovernado. O motociclista com a câmera tenta assumir o volante, mas o veículo acaba batendo no muro de uma casa. Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, a Polícia Civil iniciou uma busca para identificar o condutor.
Ele deve ser intimado a comparecer na delegacia de Cajati e poderá responder pelo crime de direção perigosa. Além disso, o emplacamento do veículo foi identificado pela corporação, que realiza busca para localizar o responsável pela infração. No Rio de Janeiro, um homem saltou de base jump, que é uma espécie de paraquedas. Porém, o salto falhou e ele fraturou várias partes do corpo. Tudo foi gravado por uma câmera que estava no seu equipamento. Após cair de 850 metros de altura da Pedra dos Cabritos, no sul do Espírito Santo, e sofrer diversas fraturas, o bombeiro carioca Carlos Souto Maior, de 40 anos, se recupera em casa, no Rio de Janeiro. O militar chegou a filmar a própria queda e, mesmo ferido, chamou o resgate. Carlos relatou que o acidente teve influências da dobragem do posicionamento do corpo na hora da abertura do paraquedas e também do vento. O acidente foi registrado por 2 câmeras acopladas na cabeça do bombeiro e a outra no paraquedas. Os vídeos mostram todo o percurso do momento do salto até a queda. A vítima contou que ficou o tempo inteiro consciente e, por isso, conseguiu acionar o resgate. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que acionou uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. O paraquedista foi levado de helicóptero para um hospital da região e depois transferido para um hospital aqui do Rio de Janeiro. Carlos fez aniversário na véspera do acidente, ocorrido no domingo, 13 de agosto. Naquele fim de semana, ele estava de folga do trabalho e participava de treinamento de base jump no Espírito Santo. O bombeiro carioca, que perfurou o pulmão, quebrou 7 costelas e fraturou as 2 pernas, deseja voltar o mais rápido possível a salvar vidas. Carlos Souto é sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e trabalha como guarda-vidas na praia de Copacabana há 17 anos. Agora o bombeiro se recupera em casa, mas ainda não pode apoiar os pés no chão. A recuperação do militar será longa e ele ainda não tem previsão de retornar aos trabalhos. Mesmo sendo amante do paraquedismo, Carlos está ansioso para voltar a exercer o principal ofício como socorrista. E olha só, um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina mostra que a capivara é um dos animais que mais causam acidentes com aviões no Brasil. Vamos conferir mais detalhes com a Michele Veiga. Desde 2019, a Universidade Federal de Santa Catarina está fazendo um estudo sobre a ocorrência de acidentes aéreos relacionados a capivaras. Isso mesmo, porque esse animal já é o 4º que vem registrando acidentes em pistas de aeroportos. Ao todo, 11 aeroportos foram pesquisados e houveram registros de 33 acidentes onde esse tipo de animal estava envolvido em pousos, em decolagens, porque ele invade a pista e na hora de um pouso, por exemplo, o piloto é obrigado a remeter para não causar um acidente ainda maior, até porque a capivara é um animal de grande porte e com um volume corporal muito grande. Então, por isso, acidentes graves podem acontecer com relacionamento com esse animal. A UFSC fez esse estudo para mostrar, que áreas geralmente mais descampadas, como os dos aeroportos, estão tendo maior incidência com esse tipo de bicho, que é uma ratazana, como eles dizem, Eles são roedores, só que de grande porte, é claro. Aqui no sul de Santa Catarina também houveram bastante incidentes relacionados a capivaras, principalmente em áreas aí próximos a rios, mangues, elas inclusive entrando em áreas comerciais, invadindo comércios, por exemplo. A capivara, a gente lembra, é um animal de grande porte, ele tem um poder agressivo muito grande, não é um animal doméstico, bem longe disso, e que por mais que tenham tentado deixar a capivara um animal fofinho aí em objetos de papelaria, que está se vendendo bastante, não é nada disso. É um animal aí que pode sim causar danos, então é melhor se manter longe, não tentar chegar perto e quando ver, chamar as autoridades. Então, portanto, mais um estudo relacionado a esse animal que vem chamando bastante atenção aqui no país.
E essa época do ano é a de maior risco de queimadas e incêndios no Pantanal. Por isso, várias empresas do Mato Grosso do Sul decidiram se unir para monitorar as propriedades e diminuir o perigo. Períodos longos de estiagem e baixa umidade relativa do ar são características desta época do ano. Isso faz com que os meses de julho a outubro sejam os mais propícios a ocorrências de incêndios, seja em áreas de mata nativa ou de florestas plantadas. As condições deixam o setor produtivo em alerta. De acordo com a Reflore MS, Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, que representa o setor há 2 décadas, uma estrutura de compartilhamento de informações foi montada para monitoramento contra incêndios. Temperaturas acima de 30 graus, a umidade abaixo de 30%, com ventos acima de 30 km por hora. Quando isso acontece, eu diria, aquele nosso problema perfeito, né? É quando a gente acaba ficando em maior tempo de alerta, onde o risco de incêndio é maior. A gente nunca acha que o ano vai ser melhor, a gente sempre tem que preparar para um ano sempre pior. 2024 foi um ano que a gente teve bastante trabalho com relação aos incêndios e, portanto, esse ano a gente se preparou bem também. Dentro da Reflore são 19 empresas que se cotizam, praticamente todas elas com as suas há um compartilhamento das informações, dos equipamentos, há compartilhamento de aeronaves, compartilhamento de máquinas, compartilhamento de estruturas e uma grande interação entre as brigadas de incêndio. O incêndio é um problema de todo mundo, então a gente, independe de onde ele está e o que está acontecendo, as empresas, aqueles que estiverem com a estrutura mais próxima vão atender aquela emergência. Entre as tecnologias compartilhadas estão torres de videomonitoramento em tempo real que funcionam 24 horas por dia. Para se ter uma ideia do alcance da estrutura, a Suzano praticamente dobrou a rede em pouco mais de um ano para monitorar as plantações de eucalipto, que é a matéria-prima da unidade da empresa em Mato Grosso do Sul, considerada a maior fábrica de celulose do mundo. Cada torre dessa tem uma capacidade de 15 quilômetros de cobertura, onde cada uma tem uma câmera de alta resolução, que isso é um suporte que monitora, em cada centro nosso. Nós temos 2 centros aqui no Mato Grosso do Sul, que operam 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. A gente tem o apoio da inteligência artificial, que nos ajuda tanto na capacidade de alocar melhor os recursos de forma preventiva. A gente tem um programa muito forte de relacionamento com os vizinhos e também um programa muito forte com a nossa associação, que é a Reflore, né? A gente trabalha de forma cooperativa com as demais empresas do setor, preservando as florestas de eucalipto, as áreas nativas, onde tem a flora e a fauna, e também as áreas vizinhas. A companhia tem aqui no estado uma brigada composta por mais de 250 profissionais que atendem as áreas de eucalipto da fábrica e também outros casos vizinhos quando acionada pela associação. E o homem que era o mais tatuado do Brasil está de cara limpa. Ele terminou o procedimento para retirar todas as tatuagens do rosto e decidiu mudar a aparência depois de se converter. Vamos ver como ficou. O homem que já foi conhecido como o mais tatuado do Brasil é Leandro de Souza, um gaúcho de 36 anos, morador da cidade de Bagé, na região da Campanha do Rio Grande do Sul. Foram cerca de 20 anos, acumulando mais de 170 tatuagens, cobrindo quase 95% do corpo. Entretanto, após uma conversão religiosa há cerca de 3 anos, Leandro decidiu remover as tatuagens e abrir mão do curioso título de homem mais tatuado do Brasil. No fim de agosto, ele passou pela 5ª sessão de remoção a laser das tatuagens. Um processo, segundo ele, doloroso, principalmente no rosto, mas simbólico. O atendimento tem sido gratuito, oferecido por um profissional que se comoveu com a história dele. De acordo com Leandro, a expectativa é eliminar não apenas as tatuagens, mas as manchas deixadas por elas também. Ao todo, serão 8 sessões de remoção. Em cada uma dessas sessões, Leandro apaga não apenas as tatuagens, mas principalmente marcas de um passado que já não fazem mais sentido para ele. Segundo Leandro, não se trata apenas de estética, mas sim de uma verdadeira transformação de vida. Agora, ele conseguiu um emprego formal como vendedor em uma ótica e relata que recuperou a autoestima e a dignidade. E você vai ver a seguir. Curso particular pode conseguir uma renda média de 80% maior que do ensino público. E ainda, atacante Estevão é a 2ª melhor contratação da Premier League na temporada. Nós voltamos já.
Fazer a faculdade depois do ensino médio em um curso particular pode conseguir uma renda média de até 80% maior que a dos colegas que saíram do ensino público. Foi o que revelou um levantamento feito com dezenas de alunos espalhados pelo país. Um levantamento recente do Indicador de Empregabilidade de 2025 confirma que a conclusão do ensino superior tem impacto direto na renda dos estudantes do setor privado. Segundo os dados, a remuneração média de quem se forma salta de R$ 2.783 para a média de R$ 5.000, o que representa um crescimento de 81%. Esse valor é 47% superior à média nacional registrada no primeiro trimestre de 2025, estimada pela PNAD contínua. O estudo mostra ainda que até 15 meses após a formatura, 85% dos egressos do ensino superior particular já estão inseridos no mercado de trabalho. A maior parte consegue atuar em sua área de formação, mas um número significativo segue caminhos profissionais distintos, seja por escolha própria ou por necessidade. Entre os que optam por atuar em áreas diferentes de sua formação, a pesquisa indica que a renda média se mantém próxima daqueles que trabalham diretamente em sua profissão. Já para quem não consegue colocação na área escolhida e atua em outra por falta de oportunidade, o ganho mensal pode cair para quase a metade do registrado nos dois primeiros grupos. Outro ponto destacado é a influência de bolsas e financiamentos na trajetória profissional. Egressos que cursaram o ensino privado sem auxílio financeiro recebem, em média, R$ 5.000. Já aqueles beneficiados por bolsas parciais ou integrais alcançam rendimentos médios em torno de R$ 4.000, mostrando que o apoio educacional amplia o acesso, mas ainda reflete diferenças salariais no mercado. O levantamento, realizado junto a ex-alunos de diferentes regiões do país, aponta também que 83,5% dos entrevistados concluíram cursos presenciais e 16,5% à distância. As regiões Sul e Sudeste concentraram a maior parte da amostra, enquanto o Norte ficou menos representado. Para especialistas, os dados reforçam que, embora o diploma não garanta necessariamente uma carreira dentro da área escolhida, ele continua sendo um fator decisivo para a ascensão profissional e salarial no Brasil. A tática dos governantes brasileiros para reduzir a pobreza e aumentar o ritmo da economia é dar benefícios aos pobres e subsídios aos empresários. Gastam mais e arrecadam menos. E mesmo com um orçamento cada vez mais apertado, a gastança ganha novas pitadas perto de uma eleição. O Brasil registrou em 2024 as menores taxas de pobreza extrema e de desigualdade de renda da sua história. A melhora está ligada ao avanço dos programas sociais que hoje custam cerca de 2 trilhões e 700 milhões de reais por ano, equivalente a cerca de 22% do PIB. Esse percentual supera a média dos países da OCDE, grupo formado por nações de renda elevada. Mas a contrapartida para os ganhos sociais tem sido o aumento da carga tributária e também do endividamento. Em pouco mais de uma década, a dívida pública bruta saltou de 56% para 77% do PIB. E segundo projeções do governo federal, a máquina pública pode enfrentar um travamento já em 2027, diante da falta de recursos livres no orçamento. Pesquisadores apontam que em todos os anos eleitorais desde 82, a taxa de pobreza caiu. Isso porque governos aumentaram despesas sociais em busca de apoio popular. O resultado foi a construção de um verdadeiro estado de bem-estar social à brasileira, com marcos importantes a partir da Constituição de 88, que institui o SUS, a educação universal e benefícios como o seguro-desemprego e o BPC. Nos anos 2000, o Bolsa Família se consolidou como o principal programa de transferência de renda. De lá para cá, as despesas sociais aumentaram e a Previdência se tornou progressivamente deficitária. Hoje, quase 95% do orçamento da União está comprometido com programas obrigatórios, funcionalismo e também aposentadorias. Enquanto isso, os investimentos públicos federais caíram. Há quase 15 anos, representaram 0,8% do PIB. Hoje são apenas 0,3%, com impactos visíveis em estradas, universidades e no funcionamento de órgãos como INSS, IBAMA e unidades de saúde. O número de servidores ativos na máquina tradicional caiu mais de 110 mil em 2 décadas. Apesar das restrições fiscais, programas como Bolsa Família e BPC continuam a ser os principais motores da redução de pobreza. Entre 2022 e 2024, a renda média dos beneficiários cresceu acima da inflação, o que ajudou também a estimular a atividade econômica e o consumo das famílias. Atualmente, a extrema pobreza atinge cerca de 6% da população contra 40% em 1988. Mas economistas alertam que o avanço social pode se tornar insustentável sem o ajuste fiscal.
Entre as alternativas em debate estão a desvinculação de gastos obrigatórios em saúde e de educação, mudança nas regras de reajuste da Previdência e do BPC e a revisão de isenções fiscais. Porém, diante da proximidade das eleições de 2026, especialistas avaliam que medidas duras dificilmente serão adotadas antes do pleito. E comprar café atualmente não exige apenas tirar mais dinheiro da carteira. O consumidor precisa ficar atento ao que está levando. Se ler na embalagem que é bebida do tipo ou com gosto de café, por exemplo, dá para perceber que ali tem muita coisa misturada. O café, um dos produtos mais tradicionais da mesa do brasileiro, tem pesado cada vez mais no bolso do consumidor. Apenas em agosto, o preço do grão registrou alta de 43%. Os especialistas atribuem a disparada principalmente às mudanças climáticas, que há 4 anos provocam geadas e ondas de calor nas regiões produtoras, além da queda da oferta global, do aumento do consumo e do encarecimento da logística. Esse cenário de custos elevados tem levado parte da indústria a adotar práticas irregulares para baratear a produção, colocando em risco a saúde do consumidor. Para reduzir despesas, algumas fábricas têm produzido café com grãos e impurezas fora dos padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira. Enquanto os custos da matéria-prima subiram 224% para o setor, o preço final ao consumidor avançou 110% no mesmo período. O Ministério da Agricultura apreendeu mais de 2 toneladas de café impróprio para o consumo em 4 fábricas de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. As empresas estavam torrando e moendo grãos com um nível de impurezas acima do limite legal, que é de 1%, permitido apenas para fragmentos como cascas e paus de café. A operação contou com a participação do PROCON do Estado, da Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado e da Polícia Militar. O material apreendido passará por análise em laboratório e só após a conclusão dos laudos, as marcas envolvidas serão divulgadas. As empresas foram notificadas e terão 90 dias para adequar processos de higiene, estrutura física e sistemas de rastreabilidade das matérias-primas. De acordo com os fiscais, a ação teve caráter preventivo, buscando proteger os consumidores e assegurar que apenas cafés dentro do padrão de qualidade cheguem ao mercado. O Ministério da Agricultura reforça que denúncias sobre produtos impróprios podem ser feitas pelo canal oficial fala.br, informando marca, lote e local de compra, permitindo a investigação e o recolhimento dos itens irregulares. Um hospital de Porto Alegre está enfrentando um surto de Covid-19. Mais de 60 pacientes estão contaminados e uma morte foi registrada por causa da doença. Vamos acompanhar mais informações com a Kátia Fantin. O Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, confirmou uma morte em razão de uma nova onda de contaminação pela Covid-19. Mas detalhes sobre a vítima não foram divulgados. O hospital confirmou que vive um surto da doença, com quase 70 casos confirmados do vírus, sendo 62 pacientes e 5 funcionários que testaram positivo. De acordo com a instituição, os empregados foram afastados das funções para tratamento. Os casos passaram a ser monitorados a partir de 16 de agosto, quando pacientes que buscaram atendimento por diferentes problemas começaram a apresentar sintomas respiratórios. E após testes, tiveram resultados positivos para a Covid-19. A direção do hospital informou que a variante que circula é considerada de baixo risco, mas bastante contagiosa. Por isso, protocolos de segurança foram adotados, principalmente para reduzir a circulação de pessoas na instituição. E todos os visitantes precisam usar máscaras que estão sendo oferecidas pelo hospital. A Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre acompanha essa situação. Um novo sistema da rede pública de Niterói reduz o tempo de espera por cirurgias. Se antes era necessário esperar 4 meses, o modelo Fast Track reduziu para 2 semanas. O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino implantou um sistema que vem reduzindo o tempo de espera por cirurgias que não é urgente e pode ser agendado com antecedência. A adoção do chamado Fast Track no risco cirúrgico, etapa pré-operatória, permitiu ampliar o número de procedimentos de baixa e média complexidade realizados no hospital.
Foram mais de 5 mil intervenções realizadas entre janeiro e julho de 2024, contra menos de 4 mil no mesmo período do ano anterior. Com a mudança, o tempo médio de espera caiu de 4 meses para 2 semanas, dependendo da especialidade. O novo fluxo concentra em apenas um único dia a consulta inicial e os exames pré-operatórios, que antes podiam levar meses para serem concluídos. Em alguns casos, o procedimento cirúrgico pode ser feito no mesmo dia após a liberação dos exames. Cerca de 130 pacientes passam pelo processo diariamente. Além do Fast Track, o hospital passou a utilizar uma ferramenta criada pelo Colégio Americano de Cirurgiões que estima o risco de complicações em cada paciente. De acordo com o diretor da unidade, o método possibilitou que quase todos os pacientes submetidos a cirurgias eletivas recebessem alta em até 24 horas. A unidade também implementou o pré-cadastro online, que agiliza a entrada do paciente na recepção e no setor de internação. Atualmente, o Hospital Oceânico conta com um centro cirúrgico de 3 salas e está em fase final de adaptação para a abertura de uma 4ª, o que permitirá ampliar a capacidade de atendimento. Uma pesquisa mostra que gestantes que praticam atividade física podem reduzir as chances dos filhos serem obesos no futuro. Vamos ver. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro aponta a importância da prática de atividades físicas de mães durante a gestação para filhos mais saudáveis, podendo até evitar as chances de obesidade no futuro. Ainda em fase embrionária, os primeiros resultados da pesquisa indicam que mães com rotina de exercícios físicos ao longo da vida, antes de engravidar e durante a gestação, poderiam desprogramar a herança de obesidade paterna nos filhos. Os testes usando camundongos apontam que os filhotes de mães que praticavam atividade física nasceram com peso mais baixo se comparados com as crias de famílias com pais e mães sedentários. A pesquisa tem como objetivo provar que mães que praticam atividade física podem proteger os filhos de carga genética de sedentarismo levada pelo pai, evitando assim o desenvolvimento de crianças obesas e diabéticas. O sedentarismo entre gestantes é uma realidade frequente, principalmente nas regiões Nordeste e Sul do Brasil, com prevalência de 96% para alguns locais e trimestres da gravidez. No Brasil, estima-se que mais de 50% da população está acima do peso. Entre crianças, esse percentual chegaria a 15%. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, alunos do ensino médio de uma escola estadual desenvolveram um projeto de jornalismo através do telejornal Rita News, levando informações tanto para estudantes quanto para a comunidade. Vamos ver. Nada de fake news. Aqui o trabalho é sério e a informação tem credibilidade. Estes estudantes do ensino médio e, quem sabe, futuros profissionais da imprensa fazem parte de um projeto da Escola Estadual Rita Angelina, na região do Roma 2. Através de produções, edições, entrevistas e apresentações, alunos, professores e a própria comunidade ficam informados dos principais assuntos através do telejornal Rita News. 2019 era uma eletiva, né? Na época a gente já era escola integral e os alunos escolhiam algumas disciplinas que eles queriam frequentar no contraturno. E aí surgiu a eletiva do Rita News. E eles mesmos se organizam quem vai participar de cada edição, quem vai fazer as gravações. Eles mesmos montam o roteiro das reportagens e depois as edições que eles fazem. Aqui, cada setor tem suas responsabilidades, desde a criação até a divulgação. Começamos com Gustavo, o chefe de redação, que começou despretensioso. Eu recebi a proposta no meu 6º ano como para ajudar a participar, entrevistar. Aí eu tive interesse, eu resolvi participar, gostei. Aí eu comecei a me envolver nos projetos, eu aprendi a editar, aprendi a entrevistar também, eu gostei. Vamos então fazer algumas comparações destes futuros profissionais de imprensa com aqueles já um tanto calejados pelo tempo na profissão. Gustavo seria Fábio Dorta, o chefe de jornalismo da RIT, com toda a sua simpatia e paciência. Pois né? Como que é você como chefe? Você é tipo o meu, que eu te expliquei antes, que eu tenho lá na TV, ou não? Você é um cara mais de boa?
sou um cara mais de boa. Eu fiquei responsável como diretor-chefe das edições, de arrumar as equipes para fazer entrevistas, reportagens, roteiro. A produção de textos e roteiros é de responsabilidade de Ana Laura. O trabalho conjunto permite a criação de materiais importantes para o Rita News. Tem várias pessoas junto para fazer o roteiro, então tem várias ideias. A gente conversa, debate um pouco com o assunto e resume para a pessoa, repórter, conseguir ler lá na hora e resumir. Ana Laura seria nossa polivalente Fabiane Dorta, que carrega o DNA do pai, Fábio Dorta. Olha ela aí, toda meiga, educada. E quando alguém comete um pequeno erro, como seria, Fabiane? Ou digo, Ana Laura? Opino por conversar, falar assim, tenta fazer, olha o texto que você fez e refaz. Tenta colocar várias outras ideias no lugar da que você colocou. Ele é educado de falar assim, você fez mal feito, vai ter que fazer de novo. Sim. Não existe matéria na TV sem um profissional importantíssimo, o cinegrafista ou repórter cinematográfico. E esse setor é comandado por Anderson. Eu vejo filmes, né, filmes de ação, e eu vou pesquisar no YouTube como que é por trás das câmeras, eu vejo o melhor ângulo, coloco a filmar para pegar bem a imagem. Anderson parece ter feito estágio com o nosso cinegrafista Rubens Neto, um profissional já experiente, mas que não tem muita pressa para trabalhar. Existe um detalhe também que é idêntico: a memória. Você, por acaso, quando vai fazer uma gravação, já esqueceu algum tipo de equipamento, tipo tripé, iluminação, alguma coisa assim, teve que voltar correndo? Já esqueci até de gravar uma vez. Tava falando lá e eu esqueci de gravar. Você representa muito bem o cara que está gravando você aqui. E claro que para transmitir a informação com credibilidade é necessário um repórter, um apresentador, um âncora, aquele que está à frente do seu tempo e... Me empolguei. Bom, neste caso, quem fica em frente à câmera é Vinícius. Para mim é muito bom, é uma experiência que eu nunca tive antes em nenhuma outra escola. Eu nunca estive em frente às câmeras representando algo e trabalhar com pessoas que são tão compreensivas, que estão sempre me colocando, fazendo participar de todo esse projeto, é muito bacana. Para mim é satisfatório. Notou como ele valoriza a equipe de trabalho? Faz parte da personalidade do repórter. Então vamos lá, colega, bora trabalhar. As matérias são publicadas online e alcançam não só alunos e professores, mas também familiares e moradores da comunidade. O projeto ajuda a desenvolver o senso crítico e o trabalho em equipe. Tudo isso usando a tecnologia de forma criativa. A iniciativa mostra que a escola pode e deve ser um espaço de expressão e protagonismo juvenil. Na TV Hit ou no Rita News, o jornalismo tem a mistura de juventude e experiência, debates de ideias, profissionalismo e criatividade, companheirismo, brincadeiras e amor à profissão. E claro, os repórteres, gente boa. Você como apresentador e repórter deve ser um cara gente boa. Sim, com certeza, com certeza. Eu não tenho muitos problemas com ninguém. Sou o cara mais gente boa que você vai conhecer. É uma questão de... Isso faz parte da nossa profissão mesmo, né? Nossa profissão? Nossa profissão, repórter, apresentador, tudo gente boa. Nossa profissão, tudo gente boa. E agora a gente muda de assunto para falar de esportes com o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. E vamos começar o nosso bloco de esportes falando sobre os jogadores brasileiros que atuam na Premier League. Foi feito um ranking dos melhores atletas. Conta pra gente. E o primeiro brasileiro da lista acabou de chegar na Terra da Rainha. Boa tarde para você e a todos de casa que nos acompanham. E bom, o jovem atacante Estevão, que chegou recentemente do Chelsea da Inglaterra, vem chamando a atenção e se destacando na competição. Além de Estevão, outros brasileiros aparecem na lista. Vamos ver. O jovem brasileiro Estevão tem chamado a atenção até agora por parte da imprensa inglesa. O atacante de 18 anos disputou as 3 partidas do Chelsea na Premier League e com a assistência diante da goleada contra o West Ham, foi eleito a segunda melhor contratação desta janela de transferência que se encerrou na segunda-feira pelo site The Athletic. Além de Estevão, outros brasileiros apareceram na lista. Confira só. Na 28ª posição, o volante Douglas Luiz, contratado pelo Nottingham Forest.
Na 40ª posição, um dos artilheiros do Chelsea na temporada, João Pedro. Na 43ª posição, o atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, que atuou poucos minutos até agora pelo clube inglês Nottingham Forest. Logo em seguida, na 44ª colocação, o atacante Kevin, revelado no Palmeiras, que estava no Shakhtar Donetsk e foi contratado pelo Fulham na última semana. E na 75ª posição, o atacante Matheus Cunha, que já estava na Inglaterra no Wolverhampton e foi transferido agora para o Manchester United. E mudando de esporte, vamos falar do surf agora. O brasileiro Iago Dora ganhou seu primeiro título mundial da WSL, não é mesmo? E o momento foi especial para o atleta, porque após superar o americano Griffin Colapinto, Iago comemorou com amigos e família. Porém, o destaque foi para seu pai. Vamos conferir. O surfista brasileiro Iago Dora foi campeão mundial da WSL pela primeira vez. E após terminar a bateria decisiva contra o americano Griffin Colapinto, Iago comemorou e foi abraçado pela namorada, parentes e amigos. Porém, o abraço mais especial foi dado pelo pai. Leandro Dora, conhecido como Grilo, também foi surfista e foi o mentor de Iago no esporte. Por coincidência do destino, Iago conquistou o título justamente no ano em que parou de ser treinado pelo pai. Mas apesar do fim da parceria, Grilo sempre esteve na torcida pelo filho. O atleta revelou que a ficha do título demorou a cair e que está feliz em manter o bom desempenho. Iago também revelou que foram meses intensos de preparação para o circuito mundial. E revelou que começou a treinar para a atual temporada em outubro de 2024, logo após o fim do circuito mundial daquele ano. Bom, Fernando, e eu fico por aqui, mas semana que vem, no domingo, eu volto com mais notícias do esporte. Até lá! Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo domingo para você. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo e até mais!